Bom dia, senhoras e senhores. Estamos no ar com mais uma Produção Profissa para falar sobre produção cultural e para falar sobre como é que você executa seus projetos culturais sem correr risco, sem tomar prejuízo. Para quem não me conhece, meu nome é Carla Navarro, eu trabalho com produção cultural há mais de 20 anos e todos os dias eu venho aqui dar dicas para você conseguir atingir os seus objetivos com relação à produção cultural, beleza? Seguinte, gente, vamos embora de conteúdo. Se por acaso você não conhece ainda os conteúdos que eu coloco aqui, dá uma maratonada no meu canal. Aqui eu sempre falo sobre execução de projetos culturais, tá? E aproveita então que hoje é sábado para dar aquela maratonada, faz uma pipoquinha e vai se instruir e se encher de conteúdo. Se por acaso você não conseguiu encontrar resposta para as suas perguntas, faz uma pergunta para a Carlinha que eu adoro responder, tá certo? Coloca aqui nos comentários a sua pergunta. Se você é daquele mais tímido que não quer se expor nos comentários, vai no direct e me manda a sua pergunta e eu faço um conteúdo respondendo a sua pergunta, a sua dúvida. A dúvida é a mãe da sabedoria. Vamos embora. Você vai se alimentar muito quando você conseguir expor as suas dúvidas, colocar elas para fora. Eu vou te ajudar nesse processo, tá certo? Então é o seguinte, gente, vamos parar de papo furado. Não posso esquecer de dizer para você seguir o canal, ativar o sininho para saber quando tem novidade, certo? E curtir e compartilhar esse vídeo que você está assistindo. Seguinte, todos os dias eu trago um tema aqui, normalmente um tema que eu estou vivendo ele, ou que alguém me perguntou, enfim, algum questionamento. E vocês devem ter acompanhado que durante 2 semanas agora, eu estava trabalhando na produção de um filme, estava assim, super encantada, estou super encantada com esse processo, né? E agora eu volto às minhas atividades normais, que nunca são normais, porque agora eu começo a produção de um festival. O festival é somente em janeiro, mas claro que a gente começa a produzir ele com antecedência, né? Na verdade, eu estou produzindo 2 festivais agora, um que acontece em janeiro e o outro que vai acontecer em abril do ano que vem, mas também já estou pegada na produção. Essa é a minha vida normal, né? E aí, depois que acaba um ciclo e vai começar outro, sempre dá aquela coisinha no coração de começar, preciso começar. Então, eu resolvi trazer esse tema para cá hoje, que é como é que eu faço para vencer essa dificuldade de começar o meu projeto cultural. Todo mundo tem essa coisinha, né? Dentro de cada um tem essa coisinha. O gramado do vizinho é sempre mais verde, né? E às vezes a gente acha que só a gente que passa pelas dificuldades que a gente está passando. Mas saiba que todo mundo está no mesmo barco, a gente está no mesmo barco, gente. E aí, mesmo a gente que já faz isso há algum tempo, né? Eu faço aí há 22 anos, um tempinho, né? Mesmo nós que fazemos isso há algum tempo, ou os leigos que estão começando agora, a gente que está começando agora, a gente tem essa coisa em comum na hora de elaborar ou executar um projeto cultural, que é a dificuldade de começar. E aí eu acho que a gente tem isso porque sair da nossa zona de conforto é muito difícil, né? Na nossa zona de conforto é onde a gente se sente seguro. É aqui que a gente está seguro. E às vezes esse lugar nem é um lugar seguro. Desculpa. Às vezes esse lugar nem é um lugar seguro, às vezes ele nem é confortável, né? Às vezes ele nem é um lugar que você quer estar, mas é um lugar que você está acostumado a estar. Então sair desse lugar é difícil, exige energia, né? Você vai precisar empenhar, gastar energia para conseguir sair desse lugar de conforto, digamos assim, a sua zona de conforto, né? Ou é o ambiente onde você está acostumado a estar, né? Então, o que eu fico pensando é o seguinte: se eu continuar onde eu estou, nada vai mudar, certo? E aí eu não vou correr nenhum risco e tá tudo bem, né? Mas por outro lado, se nada vai mudar, eu não vou conseguir realizar o que eu estou a fim de realizar, né? E aí vem um conflito gigante interno, que eu quero realizar, eu quero ficar aqui confortável no meu lugar, eu quero ficar aqui no lugarzinho que eu estou me sentindo segura, né? E aí
se eu sair dessa zona de conforto, eu vou ter que me preocupar se isso vai dar certo ou não, né? Eu vou ser julgado, enfim. E às vezes eu fico pensando, será que vale a pena eu me mexer daqui, tá tão bonzinho, eu quietinha aqui no meu canto, né? É disso que eu tô falando, né? Esses dias que eu estava na produção do filme do baile, eu me dei o direito de não acordar mais cedo para fazer essas lives, né? E eu fiz uma escolha, né? Porque estava muito puxado. Teve dia que a gente saiu do set 2h30 da manhã, né? Teve dia que a gente chegou no set às 4h30 da manhã. Então, estava muito puxado e eu fiz isso pela minha saúde também, né? Que eu precisava de tempo para descansar, né? E aí eu me pergunto, e se eu não voltasse a fazer essas lives, né? O que é que ia mudar em todo o processo do cosmos, do universo, se eu, por acaso, não voltasse a fazer essas lives, não voltasse a conversar com vocês aqui? Talvez na minha vida não mudasse nada, né? E aí eu pergunto, na vida das outras pessoas, será que isso ia fazer diferença? Das pessoas que estão precisando desse conteúdo, né? Como é que eu vou mostrar para vocês o que eu sei? Como é que vocês vão ficar sabendo disso? Né? Quando eu comecei a fazer esse tipo de conteúdo aqui, eu fazia somente uma vez por semana, e aí era um esforço gigante, era uma coisa difícil, né? Eu tinha que me preparar muito, eu tinha que... era difícil fazer o roteiro, era tenso, eu ficava suando nervosa, né? E aí eu pensei, peraí. Se eu quero ser boa nisso, eu preciso banalizar esse processo. Eu preciso fazer com que isso não seja um sofrimento. Isso tem que ser uma coisa fácil, feito escovar os dentes, né? Escovar os dentes é um exemplo de disciplina. A gente escova os dentes muitas vezes por dia, né? Todas as vezes que a gente come, a gente vai lá dar uma escovadinha no dente. E isso mostra o poder que a gente tem de ser disciplinado, né? Basta com que isso consiga entrar no seu hábito, na sua rotina, né? E aí eu fiquei pensando nisso, sabe? Velho, eu sei que eu tenho disciplina suficiente para fazer isso todo dia. Eu vou fazer todo dia, vou fazer com que isso seja menos sofrido, né? É muito louco isso, né? Nossa, eu tô com dificuldade de fazer isso. Tô com muita dificuldade, faço uma vez por semana, mas é muito difícil para mim. Tá, vou fazer todo dia. Como é que se diz? Contra-intuitivo, né? Normalmente assim, esse negócio tá muito difícil para fazer, eu não vou mais fazer. Minha filha, quando era pequena, eu mandei ela forrar a cama, ela disse, mãe, eu não sei forrar a cama. Eu digo, tá forrando pouco, então vai forrar a minha e a sua agora todo dia. É isso. Às vezes a gente fica lá naquela zona de conforto da gente, e a gente está fazendo um esforço por uma coisa que a gente está fazendo eventualmente. E, na verdade, às vezes a gente só precisa banalizar esse processo. Tipo escrever um projeto, elaborar um projeto para um edital, né? No começo era muito difícil para mim, mas muito difícil, era um processo, olha, precisava assim, o universo parar para eu conseguir raciocinar o que é que eu vou fazer com aquilo, como é que vai ser e tal. E depois eu entendi que eu tinha que banalizar esse processo também, né? Então hoje eu gasto assim um dia para fazer o projeto e não mais do que isso, porque eu não posso gastar mais do que isso, que eu tenho mais o que fazer. Então, quando eu vou elaborar um projeto, eu sento e concentro um dia só. Também sento e faço começo, meio e fim. Deixo ele totalmente pronto, né? E eu comecei a fazer muitos projetos. Os meus projetos dos outros, comecei a escrever em vários editais, qualquer um que aparecesse eu estava escrevendo um projeto, para poder banalizar isso e treinar, né? E fazer mais vezes e mais vezes. E aí você vai encontrando dificuldades, você vai vencendo a dificuldade. Da próxima vez que você encontrar essa dificuldade, você já sabe o que fazer com ela, né? Você já sei exatamente qual é o caminho para sair dessa dificuldade. É isso. Quanto mais você faz, mais você aprende a fazer, mais você fica sabendo como é que se faz direito, né? E aí assim foi. Comecei a fazer uma live por dia, né? Só não faço nos domingos. Me deu o direito de não fazer agora durante o processo de gravação do filme, porque não dava, era humanamente impossível. Eu pensei que eu ia conseguir fazer no set, mas também não dava, era muito trabalho, né? E aí, hoje eu acordo, como alguma coisa, sento no computador, faço o roteiro para conversar com vocês, abro o Instagram e começo a falar, né? Antes eu ficava sem dormir, sem saber qual era o tema que eu ia falar, e hoje eu simplesmente fico atenta ao que está acontecendo aqui à minha volta, o que está acontecendo comigo,
e trago para vocês, né? E eu trabalho com produção de eventos, então eu falo sobre isso, né? O que surgir de assunto no dia me interessa, né? Já que eu estou falando sobre as coisas que acontecem comigo, tá bom, tá fácil, beleza, dá para vir fazer aqui de uma forma muito mais prática, muito menos sofrida do que como era antes, certo? Então eu acho que o que tem de mais difícil na hora de você elaborar ou executar um projeto é a decisão de banalizar esse processo, a decisão de começar, né? Não pode ser uma coisa custosa, difícil, né? Elaborar um projeto não pode ser difícil, executar um projeto não pode ser difícil, né? Mas para ele não ser difícil, a gente precisa banalizar esse processo, a gente precisa fazer muitas vezes e errar mesmo, porque a gente vai errar, faz parte, mas o mais importante é fazer para você ir entendendo as dificuldades que você vai encontrar no caminho, certo? Precisa ser algo que você entenda que é um aprendizado mesmo, né? Não tem que ser perfeito, não tem que ser dentro das suas possibilidades, dentro do que você realmente consegue fazer. E como todo aprendizado, quanto mais você faz, mais você sabe fazer, né? Eu acho que o mais difícil é a gente entender que a gente está com medo de errar. Aliás, na verdade, eu acho que a gente está com medo de ser julgado, sabe? Tem aquele medinho de ser julgado, né? No fundo do coração, né? Imagina quando a primeira vez que eu abri a câmera e fui falar, como eu tive medo de ser julgada, como eu tive medo de... Como eu fiquei tensa, né, nessa hora da primeira conversa, como foi tenso para mim pensar no que as pessoas iam falar de mim depois que eu abrisse meu coração aqui, né? Eu venho aqui, eu coloco as minhas dificuldades, eu digo, eu tenho dificuldade de começar um processo, eu tenho dificuldade de começar a executar um projeto cultural, tenho dificuldade de começar a elaborar um projeto cultural. Sim, eu tenho essa dificuldade. E imagina como eu fiquei com medo do que as pessoas iam dizer de mim, né? Porque quando você me vê trabalhando e tal, nossa, Carlinha faz tudo perfeito, tá tudo ótimo, ela não tem nenhuma dificuldade. Essa é a impressão que a gente quer passar para o cliente da gente. E o que eu faço aqui nas redes sociais é justamente contar para vocês quais são as minhas dificuldades, como foi que eu venci essas dificuldades, né? E o que é que eu faço para vencer essas dificuldades que aparecem e que vão continuar aparecendo no caminho da gente, né? Então, para vencer essa dificuldade de começar, eu entendi que eu tenho que fazer muitas vezes. Eu entendi que eu tenho que estar sempre disposta a estar sempre começando, né? Na hora que eu entendi que se eu errar, eu posso simplesmente dizer eu errei com intenção de acertar, tudo mudou, certo? Eu estou corrigindo agora, eu entendi que o que mais me apavora pode ser uma grande bobagem, né? Mas eu não comecei a fazer isso sozinha do nada não, tá certo? Eu estudei, eu me juntei a quem sabia fazer, eu aprendi com quem fazia, com quem já fazia, né? E tem uma estratégia por trás de todo o conteúdo que eu produzo, né? Não é que eu chego aqui, abro minha câmera e pá, não. Eu tenho uma estratégia para colocar o conteúdo para vocês. Então é muito importante a gente se munir de informações para a gente entender onde a gente quer chegar, criar a nossa estratégia e começar a executar a estratégia que a gente imaginou, certo? Hoje em dia, para mim, é super fácil, mesmo o que era muito difícil há um ano atrás, era muito tenso, me deixava muito nervosa. Hoje eu já faço com a maior facilidade do mundo, né? Aqui na internet a gente tem um mundo a ser desbravado, então é importante você entender que você precisa de ajuda e aceitar essa ajuda, certo? E isso aqui está virando quase uma live de autoajuda. Bem, na verdade, o que eu queria dizer para vocês é que a dificuldade que você tem de começar o processo é igualzinha à dificuldade que eu tenho, certo? Então a gente está junto, estamos juntos nessa, porque eu também sinto essa dificuldade, né? Eu gasto mais tempo dizendo que vou escrever um projeto do que escrevendo o projeto. Essa coisa de começar é sofrida para mim até hoje. Eu sofro para começar, eu sofro para sair da minha zona de conforto desde sempre, né? Meu pai era professor de redação e eu sempre falava para ele assim, pai, eu não sei começar uma redação, né? E aí ele falava que a gente tinha que começar a escrever sem começar. Começa a escrever assim,
E aí só vai escrevendo que o texto embala, entendeu? Vai começar a fluir e tal. E depois você apaga o começo e reescreve o começo. E eu faço isso até hoje. Hoje é muito mais fácil porque eu não tenho que apagar na borracha. Hoje eu tenho o computador, é só deletar o começo, né? E reescrever o começo é bem mais fácil. Mas eu faço isso até hoje. Quando eu estou sem saber como é que eu começo sem saber mesmo. E depois eu refaço o começo. Tá tudo certo, né? Ficar parado dizendo que não é capaz só vai fazer com que você jamais seja capaz, né? Levanta e vai fazer e vai com medo mesmo, erra, bota a cara para bater. Errar, aprender, acertar, faz parte do processo, certo? O que a gente não pode é ficar paralisado diante desse medinho de começar. Tô com medo de começar, não sei por onde começar e não vou começar. Começa com medo, começa sem saber muito por onde começar, mas começa, certo? E quanto mais você repetir o processo, menos esse medo vai ser uma coisa sufocante, que te tira o ar, né? Quanto mais você repete o processo, mais você banaliza esse processo, mais você tem facilidades em fazer. Eu estou usando as lives que eu faço como um exemplo, porque era uma coisa que eu não fazia na minha vida, isso era uma coisa que não existia para mim, né? Eu não imaginava nem como era que se fazia. Então, por exemplo, eu não sabia como ligar, como colocar aqui ao vivo, né? Aí fiz uma vez, fiz duas, na primeira me enrolei, caiu a conexão e tal. Eu aprendi como é que se fazia fazendo, né? Aí não sabia que tempo que eu tinha que fazer, não sabia onde era que eu olhava o tempo que estava a live acontecendo. Alguém me disse aqui na live, disse assim, Carlinha, aperta ali que você vai conseguir ver o tempo que está rodando. Eu vou até apertar aqui porque eu não sei, mas pronto. Você vai conseguir ver o tempo, quanto tempo você está rodando e tal. E eu se eu ficasse sentada somente na teoria, eu não tinha vivido essas dificuldades que a gente só enfrenta quando a gente realmente está no campo de batalha, né? Tem coisas que a gente só vai entender quando a gente for para o campo de batalha. A gente vai saber qual é o cheiro que tem, o calor que você vai passar, ou o frio que você vai passar, só quando você realmente estiver no campo de batalha. Então, é muito importante que você vá para o campo de batalha, porque se você ficar só pensando como é que vai ser, você nunca vai saber como é que vai ser de fato, certo? E aí você pode me dizer assim, Carlinha, para você é fácil, porque você sabe tanto que você até ensina as pessoas a fazer projetos culturais, a executar projetos culturais, né? Pois eu vou te contar um segredo. Tem tanta coisa que eu não sei que você nem imagina. Mas eu sei fazer uma coisa que é maior do que todas as coisas que eu não sei. Eu sei perguntar. E eu sou muito perguntadora, né? Insuportavelmente perguntadora. Eu pergunto até entender. Mas, Carlinha, eu não sei nem o que perguntar. Pois já começa perguntando para as pessoas para quem você deve perguntar, certo? E quando você acha esse canal, pergunta até entender. Eu aprendi isso trabalhando com gênios, sabe? Eu tive a sorte na vida de trabalhar com dois gênios. Toninho Alves do Quinteto Violado e André Madureira do Balé Popular do Recife. E a cabeça do gênio, ela tá furos na frente da gente, né? Da cabeça dos mortais, assim como eu. E só que eu precisava pegar esses sonhos que estavam na cabeça desses gênios e transformar eles em realidade. Então eu precisava pegar o pé deles, que estava flutuando, e colocar aqui na Terra, né? No mundo real. Então eu realmente precisava perguntar até entender como era o processo que ele estava pensando em fazer, para eu entender se aquilo era viável, se aquilo era real, de fato, né? E aí eu comecei a exercitar essa capacidade de me informar para poder entender qual é o caminho que eu tenho que seguir, né? E era muito difícil chegar onde eles estavam intelectualmente, mas eu conseguia chegar através das perguntas. Perguntava, perguntava, perguntava. A dúvida é a mãe da sabedoria, como eu disse lá no começo dessa live, né? Quanto mais a gente pergunta, mais a gente aprende, né? Quando a gente tem uma dúvida, é um bom sinal, porque às vezes a gente é tão ignorante em um assunto que a gente não sabe a gente não tem nem dúvida.
E quando a dúvida surge, significa que você está entrando no campo do conhecimento. Olha que coisa legal, né? Poxa, Carlinha, eu não sei nem por onde começar. Isso é uma dúvida. Antes você nem pensava nisso, porque você não ia começar, né? E hoje eu te digo que você tem que começar do começo. Você tem que começar fazendo com medo. Você tem que começar perguntando para as pessoas: isso aqui como é que faz, né? Eu tive com a minha tia anteontem, e um grupo de amigas dela que precisam fazer uma confraternização, não sabem nem por onde começar, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi perguntar um monte de coisa para elas, né? Eu perguntei primeiro qual é o objetivo desse encontro, né? Aí elas não sabiam, mas tinham 2 objetivos, né? E através das minhas perguntas elas entenderam, de fato, tem 2 objetivos nesse encontro, né? E então, já que a gente entendeu o objetivo, vamos fazer a estrutura do evento para atingir esse objetivo, né? A gente vai ter atrações artísticas. Como é que essas atrações vão se apresentar? Que tipo de atração vai ser essa, né? Que tipo de estrutura a gente vai ter que dar para que essas atrações aconteçam e todo mundo consiga enxergar legal e tal. E a proporção que a gente foi conversando, né, a proporção que eu fui tirando as minhas dúvidas com relação ao evento delas, esse evento ele foi meio que se formando na cabeça delas, porque não existia muito bem, estava todas as pontas soltas, né? Então eu acho que o trabalho do produtor cultural é pegar todas essas pontinhas e juntar essas pontas. É a gente pegar todas essas ideias que estão desorganizadas, né? E a gente trazer elas para uma ordem lógica, né? A gente trazer, estruturar isso, transformar essas ideias pulverizadas em um grande bloco que vai virar um evento ou uma ação cultural, né? E aí foi super legal, né? Porque no final do nosso encontro a gente já sabia exatamente o que era o evento, o que a gente ia precisar no evento, e agora era só levantar o orçamento e cair em campo para ele acontecer. Para mim, é fácil fazer um evento. Acabou sendo fácil fazer um evento, porque eu já fiz muito. Então, se você está com dificuldade de começar, faz. E faz muito. E começa a fazer muitos. Porque isso é o que vai te dar estrada para você realmente saber o que vai fazer, né? Para você realmente se sentir seguro na hora que você for executar o seu evento cultural, né? Essa live de autoajuda já tá bom, né? Já chega, né, minha gente? Tá muito live de autoajuda, mas eu achei que era importante vocês entenderem que eu sou igualzinha a vocês, né? Que eu tenho medo, sim, de começar um projeto cultural, de começar uma ação cultural, né? Voltando à pergunta original e tentando resumir tudo que eu falei, né? Qual é a maior dificuldade que a gente tem para elaborar um projeto ou executar um projeto cultural? Por incrível que pareça, a maior dificuldade que eu tenho é começar. Isso é o mais difícil, né? E decidir começar a elaborar um projeto ou decidir começar a executar no seu projeto, a gente passa tanto tempo arranjando uma desculpa, né? A gente passa mais tempo arranjando a desculpa do que se instruindo para de fato começar a fazer, né? Então a minha sugestão é que você pare de procurar desculpas, né? E comece a procurar os caminhos para começar a fazer o seu projeto, tá? Então, gente, eu sou igualzinha a vocês. Eu tenho 22 anos de carreira, né? E ainda hoje eu procuro um monte de desculpa para não começar a fazer alguma coisa, né? Essas desculpas ainda me perseguem. A diferença, talvez, entre mim e você é que eu hoje tenho consciência desse processo. Eu hoje sei que na hora que eu vou começar a fazer um projeto e que eu invento um monte de desculpa na minha cabeça, eu sei que essas desculpas, elas estão aparecendo ali para eu não fazer esse projeto, mas eu vou fazer. Então, e eu sei também que elas são só desculpas, elas não vão me congelar, certo? Eu vou conseguir, eu sei que eu vou conseguir encontrar os caminhos, eu sei que eu vou conseguir dar os primeiros passos. Agora, quando eu começo a vir um monte de desculpa na cabeça e tal, e aí eu lembro,
do público emocionado aplaudindo, do artista se apresentando lindamente, né, da casa lotada, do sucesso. Isso faz com que todas as desculpas se apaguem na minha frente e eu lembre como é gostoso fazer tudo isso acontecer, certo? Agora, se por acaso você está assim, poxa, Carlinha, mas olha, eu vou começar a fazer um evento vou começar a fazer a gravação do meu CD e eu não sei por onde começar. Manda a pergunta aqui, eu te ajudo. Eu tenho tanto tempo de experiência, já gravei CD, já gravei DVD, gravei filme agora, né? Já fiz espetáculos pequenininhos, fiz espetáculos enormes, né? Para pouquinha gente, para uma multidão. Eu tenho tanta experiência que acho que eu posso te ajudar nesse processo. Manda suas perguntas aqui. Se está com vergonha de mandar aqui nos comentários do vídeo, manda no inbox que eu vou fazer conteúdos respondendo a sua pergunta. Dessa forma, você me ajuda também a construir esses conteúdos baseado no que você realmente precisa, certo? Então, faz as perguntas aqui. Carlinha, não sei nem fazer a pergunta. Começa perguntando bobagem mesmo, porque às vezes essa sensação, desculpa, essa sensação que a gente tem, que a gente está perguntando bobagem, na verdade, a gente está criando base para o nosso trabalho, né? As bobagens que a gente pergunta, na verdade, são perguntas essenciais que a gente precisa saber as respostas para poder construir o nosso trabalho numa base sólida, né? Essas perguntas básicas, elas são as perguntas que vão reger a sua caminhada. Gente, é isso. Essa foi a live de hoje. Se você achou esse conteúdo massa, curte, compartilha com quem está precisando disso. Compartilha com aquela pessoa que está inventando um monte de desculpa para não começar o projeto cultural dela ou a ação cultural dela. E saiba que eu, Carlinha Navarro, estou aqui à sua disposição para tirar as suas dúvidas e para fazer essa caminhada junto com você, tá certo? A gente vai se encontrando aqui de manhãzinha, sempre falando sobre produção cultural e principalmente sobre a execução de projetos culturais. Eu quero te ajudar a executar os seus projetos culturais sem risco e sem prejuízo. Olha aí que maravilha. Então, fica comigo, um beijo grande e a gente se vê. Tchau, tchau.